Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de ciências do nono ano do ensino fundamental, as atividades do plano de estudo doutorado. Estamos na última semana, na semana 4. Então venham comigo para a gente resolver as atividades de ciências do plano de estudo doutorado. Primeira atividade. Dê exemplos de sistemas ópticos. O que são sistemas ópticos? Um sistema óptico pode ser definido como qualquer elemento físico que realiza interação com a luz, ou seja, que altere as características dos raios luminosos que nele incidem. Então, qualquer elemento físico que realiza uma interação com a luz, alterando as características dos raios luminosos que incidem nele, é caracterizado como um sistema óptico. Exemplos: temos as lentes convergentes e divergentes, os espelhos côncavos e convexos, os telescópios, os prismas, as superfícies polidas e o papel. Aqui nós temos um exemplo de uma lente convergente e uma lente divergente. Podemos observar que os raios luminosos vêm paralelos. Quando ele passa por esse elemento físico que é uma lente, ele sofre alteração da sua característica, ele sofre alteração da sua direção de propagação. Antes ele estava paralelo, quando ele passa pela lente, ele converge para um ponto. Aí nós temos as lentes convergentes. A mesma coisa vai acontecer com as lentes divergentes. O feixe de luz ele vem paralelo, quando ele passa por esse elemento físico, tem uma interação dele com a luz. Ele altera as características desses raios. Antes ele estava paralelo, depois que ele passa por esse elemento físico, ele diverge de um ponto. É característico de uma lente divergente. Assim como o telescópio, nós também temos o telescópio. O feixe de luz vem, o raio luminoso vem, interage com esse elemento e ocorre a alteração das características desses raios. Tranquilo? Atividade número 2. Defina espelho plano. O espelho plano é uma superfície plana e polida que reflete a luz de forma regular. Os espelhos planos produzem imagens do mesmo tamanho, direitas e reversas do objeto. Como que é a característica de um espelho? Nós temos um exemplo aqui. Eu coloco um objeto na frente de uma superfície polida e plana, a imagem é formada atrás do espelho. A imagem é do mesmo tamanho, ela é direita porque ela não está invertida e ela é reversa. Por que ela é reversa? Podemos observar que esse triângulo verde ele está numa posição, quando eu observo a sua imagem, ele está na outra posição. Aqui podemos observar a formação de imagens em espelhos planos. As imagens formadas são do mesmo tamanho, são direitas e reversas do objeto, tranquilo? E o espelho plano é uma superfície plana e polida que reflete a luz de forma regular. Defina. Item B. Espelho côncavo. O que é um espelho côncavo? Ele é caracterizado como sendo um espelho esférico. Apresenta na sua parte interna o lado que reflete a luz. Os espelhos côncavos podem produzir imagens menores, do mesmo tamanho ou maiores do que os objetos. Isso depende da distância que você está colocando o seu objeto do espelho. As imagens podem ser ainda direitas ou invertidas, ou seja, direitas está na mesma posição do objeto, invertidas está ao contrário do objeto. Isso vai depender da distância do objeto em relação ao espelho. Aqui nós temos a característica de um espelho côncavo. Ele é originário de um espelho esférico, originário de uma superfície esférica oca. Então aqui eu posso observar que tem uma superfície esférica. Se eu corto uma pequena parte dele, eu tenho um espelho, que é um espelho que pode ser côncavo ou convexo. Se o feixe de luz vem e bate na parte interna, ele é refletido, é caracterizado como espelho côncavo, pois ele apresenta na sua parte interna o lado que reflete a luz. Se ele bate do lado de fora, é o espelho convexo. Beleza? E o espelho esférico ele é originário de uma esfera oca, espelhada interna e externamente. Então tem o espelho esférico, é o espelho curvado,
ou seja, ele é originário de uma esfera oca espelhada interna e externamente. Se retirarmos uma fatia dessa esfera, como foi retirado aqui, foi retirada uma pequena fatia dessa esfera. Obteremos uma calota esférica, ou espelho esférico. Tranquilo? Defina. Item C, espelho convexo. Ele é caracterizado como sendo um espelho esférico, como o espelho côncavo. Ele apresenta na sua parte externa o lado que reflete a luz. Os espelhos convexos são utilizados para prolongar a visão, aumentar o campo de visão. Esses espelhos são muito utilizados em supermercados, em estacionamentos, porque você consegue prolongar o campo de visão dele. A imagem formada vai ser menor, mas você consegue aumentar o campo de visão. Diferentemente do espelho côncavo e o espelho plano, que você não consegue aumentar o campo. Mas com o espelho convexo você consegue aumentar o campo de visão. Eles sempre produzirão imagens menores, direitas e reversas do objeto. Beleza? Aqui nós temos um espelho convexo. Ele é originário de uma esfera oca, no qual seccionamos uma pequena parte. Então nós temos o espelho convexo, que é um espelho esférico. Quando o feixe de luz bate na parte externa, ele é refletido. Então, o espelho convexo é caracterizado como sendo um espelho que o feixe de luz bate na parte externa dele. Então, ele apresenta na sua parte externa o lado que reflete a luz. E as imagens produzidas são sempre menores, direitas, e você consegue aumentar o campo de visão utilizando esse espelho. Beleza? Defina. Item D. Lentes convergentes. O que são lentes convergentes? A lente convergente tem a característica de convergir os raios de luz em um ponto específico. Quando os raios de luz passam pela lente, começam a convergir para um ponto, que é conhecido como foco. Beleza? Aqui nós temos um exemplo de uma lente convergente. Ela tem dupla face. Ela tem uma face desse lado e uma face desse lado. Essa face pode ser curvada ou pode ser plana, depende. Qual a característica da lente convergente? O raio de luz que vem paralelo, quando ele interage com essa lente, ao sair dessa lente, ele converge para um ponto. Tranquilo? E as lentes divergentes? A lente divergente tem a característica de divergir os raios de luz. Os raios de luz chegam à lente, mas ao atravessarem, se espalham, divergem de um ponto. Podemos observar aqui. Temos a característica de uma lente divergente, onde o raio de luz vem, bate aqui, ele vem em paralelo, ele bate, passa por essa lente, ele atravessa essa lente, e quando ele sai da lente, ele diverge de um ponto. Então, lente convergente, os raios convergem para um ponto, e lente divergente, quando os raios atravessam essa lente, ele diverge de um ponto. Beleza? Atividade 3. Do que depende a cor de um objeto? A cor de um objeto depende das características do mesmo, tais como pigmentação, as características de como é feito o material. Então, ele depende das características do material, tais como a presença de pigmentação, de algumas características que o material tem. E a cor de um objeto é dependente da luz que ele reflete. Como assim? Tem-se uma luz branca que ilumina esse objeto. Então, a luz branca é a mistura de todas as cores. Quando ela ilumina esse objeto, toca um objeto, ela reflete em nossos olhos as luzes que correspondem às cores presentes nesse objeto. Então, aqui nós temos um exemplo. Um objeto que é iluminado pela luz branca. A luz branca é composta de todas as cores. O objeto é azul. Por que ele é azul? Porque ele tem características que determinam a cor dele, a cor sendo azul, tais como a presença de pigmentações que caracterizam esse objeto como sendo azul. Então, devido a isso, quando a luz branca ilumina esse objeto, a luz branca é composta de todas as cores. Então, quando a luz branca bate nesse objeto, esse objeto ele absorve todas as cores, exceto o azul, que é refletido. Por isso que nós enxergamos esse objeto como sendo azul, porque ele absorve todas as cores
e reflete para os nossos olhos o azul. Assim, neste caso, por que o objeto é azul? Porque quando a luz branca bate nesse objeto, ele absorve todas as cores, menos o azul que é refletido, devido à característica desse material. E a cor também, ela depende da frequência. A luz depende da frequência. Tem a frequência que vai desde o vermelho até o violeta. Cada cor da luz tem uma frequência característica. Beleza? Atividade número 4. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual de seu comércio, a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é, nesse caso, como ele quer aumentar o campo visual, um espelho que é indicado para aumentar o campo visual é o espelho esférico convexo, pois os espelhos esféricos convexos são conhecidos por produzir imagens direitas e reduzidas. Desta forma, seu campo visual é maior. Devido à característica dele, você consegue produzir imagens direitas e reduzidas com menor tamanho. Assim, o campo visual dele torna-se maior, podendo mostrar mais detalhes em sua imagem, tais como, se eu pego um espelho e coloco a uma certa altura, um espelho convexo, ele forma imagens menores, direitas, mas também eu consigo pegar um campo gigantão, um campo maior de visão. Portanto, o espelho esférico convexo é o mais indicado para tal aplicação. Beleza? Então, a resposta correta, letra C. E por fim, exercício número 5. Faça um esquema, um desenho de um olho humano indicando suas partes. Aqui foi colocado um esquema do olho humano com a presença da íris, da córnea, do cristalino, que é uma lente convergente, o nervo óptico e a retina. Então, vou explicar para vocês a parte do olho humano e quais as funções de cada item. Primeiro, córnea. O que é a córnea? A córnea é a parte é uma parte externa que está na frente dos nossos olhos. Então, a córnea, ela protege os nossos olhos, é uma parte externa, é a parte que está na frente dos nossos olhos. Beleza? A íris é uma musculatura que movimenta a pupila, caso haja mudança na luminosidade do ambiente. Ou seja, a íris é uma musculatura que tem nos nossos olhos, ela acaba movimentando a pupila. Então, quando ocorre mudança na luminosidade do ambiente, a íris ela acaba contraindo ou dilatando a nossa pupila, acaba controlando a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Beleza? Nós temos a lente ou cristalino. Ela funciona como uma lente convergente. Então, aqui temos o cristalino, que funciona como uma lente convergente. É como se fosse uma lente mesmo, convergente. Ela acaba projetando a imagem do objeto na retina. Então a luz vem, passa nesse cristalino e ele converge esse raio para a retina. Aqui temos o objeto. Passa a luz nesse objeto e ele, quando ele passa por essa lente, que é uma lente convergente, que é o cristalino, ela acaba convergindo os raios para um ponto. Esse ponto vai ser a retina. Aqui na retina é formada a imagem, só que a imagem é formada invertida. E o nosso cérebro que acaba corrigindo essa imagem. Temos a retina, é onde a imagem é formada. Então aqui na retina é formada a imagem. E dentro da retina tem os cones e os bastonetes, que são células na retina responsáveis por diferenciar as cores. Os cones são células que conseguem diferenciar a cor vermelha, a cor verde, a cor azul, consegue captar essas cores. Na ausência desses cones, dessas células, acaba gerando o problema chamado daltonismo, que você não consegue diferenciar as cores, por causa da ausência desses cones, que são células que conseguem captar as diferentes cores. E por fim, tem-se o nervo óptico. Ele transmite os sinais da visão para o cérebro. Então, o nervo óptico ele é responsável por transmitir esses sinais que são produzidos na retina para o cérebro. Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.